Fala galera, bem-vindos a mais uma cena. Eu sou Gui Ferraro e hoje iremos falar sobre Warrior, a série da HBO Max. Muita aventura, porrada, kung fu e já sabe, vem comigo. Warrior é a história de Hassan, um prodígio de artes marciais que sai da China e chega não em São Francisco, nos Estados Unidos, e acaba tendo que entrar para uma das tongs de Chinatown no século XIX. Essas tongs elas são as máfias que cuidam do bairro de Chinatown. A Sam tem um motivo por ter ido da China para São Francisco. Ele está à procura de uma pessoa. A série é baseada nos escritos do Bruce Lee, que levou o projeto para os estúdios da Paramount e da Warner na época e não foram para frente, porque o projeto sofreu com bastante preconceito. Na época, os criadores de conteúdo achavam que o Bruce Lee não devia ser protagonista de um seriado. Afinal, ninguém teria interesse em ver uma série protagonizada por um ator asiático, oriental. Então, o projeto foi engavetado e nunca mais se falou disso. Logo após, Bruce Lee morreu e o projeto ficou muitos anos perdidos. Porém, na mesma época, lançaram um projeto muito semelhante com o projeto de Bruce Lee, que se chamaria Kung Fu, estrelado por David Carradine. Esse projeto ficou durante muitos anos guardado até que um dia Justin Lin, o produtor e diretor de Velozes e Furiosos, chegou na filha de Bruce Lee, a Shannon Lin, e perguntou para ela: aquele projeto do seu pai sobre as Tongs Wars existe mesmo? Ela falou: existe. Ele posso dar uma olhada, uma lida? E foi até a casa dela e leu o projeto e adorou. E então conseguiu contato com a Cinemax da HBO na época e a HBO topou, junto com o Cinemax, a produzir uma temporada do projeto. E assim começou o projeto de Warrior na televisão. Porém, faltava uma pessoa com um pedigree para poder criar essa série baseado no mestre das artes marciais. Eles não queriam decepcionar o seu mestre e seu pai, e eles queriam que alguém que tivesse conhecimento de artes marciais e com um pedigree de roteiro muito afinado. E chamaram ninguém menos que Jonathan Tropper, um famoso romancista americano que tinha acabado de desenvolver uma série que revolucionou as artes marciais e a violência na televisão americana, chamada Banshee. Bruce Lee é faixa preta em karatê e, além disso, um grande fã de Bruce Lee e tomou conta com muito carinho da série e virou o showrunner da série, junto com a produção de Justin Lee e de Shannon Lee. Jonathan Tropper, com a qualidade de Banshee e um texto muito afiado, criou uma equipe muito interessante para produzir e escrever e para fazer as lutas serem totalmente muito fiéis ao estilo de Bruce Lee e a realidade, né, das lutas e das coreografias incríveis, ele chamou o grande Brad Chan, que é um perito em artes marciais, em diversas artes marciais, já coreografou inúmeros filmes e esse cara também trouxe toda os seus equipe de dublê que rodam Hollywood e muitos projetos na Ásia, no continente oriental. Um dos pontos chaves de Jonathan Tropper e Brad Chan foi a escolha do elenco. Eles trouxeram grandes atores que são artistas marciais, tais como Andrew Koji, que é um ótimo ator e também artista marcial, Joey Taslim, de The Raid, Operação The Raid, entre outros filmes, que também é um grandíssimo ator marcial.
né? O próprio Dean Yeager, que é um dos personagens mais interessantes, também é um artista marcial, e eles têm uma equipe de dublês distante que preparam esses atores que têm uma dedicação muito grande nas lutas e nas coreografias, tá? Inclusive o elenco feminino. A série tem uma reconstituição do século XIX incrível em Chinatown. Toda a série se passa em Chinatown e é muito boa. A direção de arte, a fotografia, né, são muito interessantes. Você praticamente volta ao passado, né? A série está sendo toda gravada na África do Sul, em Cape Town, os estúdios que tem lá. São incríveis, né? Eles construíram enormes cenários, tem muita coisa feita para a série, né? As armas, os distintivos, as roupas, os figurinos. Então, assim, é muito, muito fiel ao que a gente veria se a gente voltasse no tempo em relação a Chinatown no século XIX, tá bom? A história ela é bem original, né? Bem interessante. Ela tem uma pegada que lembra The Wire e o Game of Thrones, porque ela é centrada bastante na cidade de Chinatown, mesmo tendo o Hassan, que é um personagem principal, né, que tudo basicamente gira ao redor dele, assim como em Banshee, né, que a cidade em si é muito importante para o Lucas Wood, que é o personagem principal da outra série do Jonathan Trumper, e o Warrior tem uma Sam, tudo acontece meio que baseado nos movimentos dele, né? E os núcleos são muito fortes, justamente parecido com The Wire e a linhagem de Game of Thrones, né? Eles seguem esses núcleos, né? De baseados em uma estrutura com vários personagens. Então é bem interessante, né? Como é feito isso, essas camadas, né, de personagens e de história. Tá? As duas temporadas são muito boas, são muito acima. Eu talvez goste um pouco mais da primeira temporada, mas tem episódios incríveis da segunda temporada. Tem um episódio de uma treta lá que é absurda, né? Tem o episódio 5 da primeira temporada que é incrível, o episódio 9 da primeira temporada também que é incrível, o último episódio da segunda temporada também é fogo demais. Então, assim, tem muita coisa interessante. Os personagens, todos eles têm camadas, todos eles têm conteúdo, dilemas, personalidades. Né? A gente tem a dupla de policiais, que é o Bill e o Lee. O Bill é o meu personagem principal, é o cara mais interessante da série para mim. E assim, em muitos momentos ele até parece o personagem principal de tanto tempo que ele tem de tela, especialmente na segunda temporada. A gente tem a Toy, que é a chefe da prostituição, né, da casa de meninas lá, de Chinatown também. A gente tem o Leary, que é. Puta, esse cara é badass demais, que é o irlandês, que é o núcleo dos irlandeses, porque em um momento a série também tem um confronto dos racistas que são os irlandeses com os chineses, né? Porque eles contestam muito a vinda dos chineses para São Francisco, que era a cidade dos irlandeses. E assim, toda a história tem um fundo muito de verdade, tá? Existiu uma guerra em São Francisco entre chineses e irlandeses, né, em que eles fazem baseado nessas tretas, tá? Então, assim, pode não ter sido oficialmente muito igual, mas a base histórica existe e isso realmente aconteceu em São Francisco. O que mais? Tem os líderes da Tong rival, que é a Mei Ling, o Long Zi, que é o chefão, o Li Yong, né? O Father Jun e o Yong Jun, que são os que contratam ele para ser da Tong, né? O Shao, que é um grande ator que é muito fera, que é o Hong Li, ele tá em Banshee e também tá agora no Warrior. Então, assim, é um elenco muito bom.
Os caras realmente praticam as artes marciais, lutam mesmo para valer, fazem as coreografias e as camadas são incríveis. Tem o senador Samuel Blake, né? Tem o Buckley, que é quase o mindinho da série, né? Um personagem muito importante. Ele é um mindinho de Warrior, de São Francisco ali, do Chinatown, né? Então, assim, na segunda temporada vai entrar mais personagens interessantes, tá? Isso é basicamente sobre a primeira temporada. Já estão disponíveis as 2 temporadas de Warrior na HBO Max. A terceira está sendo filmada agora, tá? Teve um pequeno atraso porque a HBO não quis renovar na época que a série foi pro HBO, porque ela é original Cinemax. Então, quando mudou para HBO Max, eles juntaram tudo e aí eles ficaram naquela de não saber o que fazer. Então, atrasou um pouco, mas vai ter a terceira temporada. Ainda não sabemos se vai ter a quarta, mas a terceira é confirmado. Estão filmando agora. Deve sair em meados de 2023. Enquanto isso, você pode desfrutar das 2 primeiras, especialmente porque tem boa história, boas lutas, assim, nível John Wick. Tá? Tem lutas incríveis. Se você gosta de série com boa história e ação, é Warrior. E é muito divertida. Tem muito conteúdo legal. Não deixe de assistir. Em breve eu falarei sobre Banshee também, que é a primeira série de Jonathan Trumper. É a série que influenciou bastante o Warrior, de certa forma, tá? Porque não existe nenhuma série de ação sem ter passado pelo pedigree de Banshee, porque Banshee mudou tudo que tinha de violência e de coreografia na televisão. Você pode falar de Demolidor, de Justiceiro, né? Mas não, tudo veio ali com Banshee e depois só evoluíram, tá bom? Então assim, Warrior é a série a ser assistida, porque em 2023 ela volta e ó, é quente, viu? Um grande abraço e não deixe de se inscrever e comentar se você já viu Warrior. Valeu!